Bom dia, galera. Primeiro, agradecer aí quem acordou cedo para estar aqui com a gente. Aqui em Belo Horizonte, pelo menos, está um tempinho de chuva, frio. Foi difícil sair da cama, o Celso comentou, está difícil aqui também. Galera que está aí na região de Ouro Preto, Mariana, Itabirito, deve estar mais difícil ainda, porque aí eu lembro que faz um friozinho maior do que aqui em Belo Horizonte, mas valeu mesmo aí pela presença. Bom, como o Kelson me apresentou, eu sou Poliana. Hoje eu trabalho na verdade, eu trabalho com dados desde 2011, mais ou menos. Comecei na época da universidade, da pesquisa científica, e entrei nessa área por completo, assim, de cabeça desde então. E estamos aí na atividade. Vou falar um pouquinho hoje sobre Data Science, que é a área em que eu estou inserida, né, no contexto de dados aí. Falar sobre Data Science na vida real, né, no mercado e na prática. O que é fazer ciência de dados no dia a dia ali de uma empresa que está tocando vários projetos nesse sentido. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Show. Acredito que vocês já estejam vendo. Deixa eu só... Bom, falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre o meu trajeto até aqui, por que eu estou aqui falando de dados. Eu fiz graduação em Ciência da Computação, na UFOP, então, na Universidade Federal de Ouro Preto. Lá em 2013 eu terminei, na verdade, entrei na turma de 2009. Inclusive, quando eu recebi o convite do Kelson, aí, eu fiquei bem feliz, porque gosto muito dessa região, a região que me abraçou, assim, quando eu fui fazer a universidade. Sempre quando eu posso, retorno, nem para que seja só para ir lá no campus e bater aquela nostalgia. Gostava muito ali daquele ambiente. Foi uma universidade que abriu meus olhos para muita coisa. Então, eu entrei em Ciência da Computação sem saber muito bem o que eu ia fazer ali dentro. Nunca tinha feito programação de verdade. Eu entrei mais porque era uma área que eu gostava de tecnologia, mas nem sabia o que era programação de verdade. Por muitos momentos pensei em desistir do curso, porque era um curso bem puxado e eu não via muito em que eu ia trabalhar. Cada semestre que passava, eu não sabia o que eu ia fazer para ganhar meu pão ali de cada dia. Mas tive professores, assim, excelentes, que me ajudaram muito a conseguir ir enxergando os caminhos que eu ia seguir ali depois da universidade. Então, se tiver algum professor aí vendo essa apresentação, muito obrigada. Depois da graduação, e aí foi ali que eu comecei a olhar para dados, né? Eu comecei a fazer iniciação científica em 2011, com o professor Fabrício Benevenuto, que hoje não está mais na UFOP, ele está na UFMG, mas foi ali que eu comecei a entender o que era análise de dados. Então, a gente fazia várias pesquisas científicas em relação a olhar para Twitter, para Facebook, para redes sociais, para entender a opinião das pessoas, o que elas estavam falando dentro dessas redes, fazer análise de sentimentos. Então, foi ali que eu comecei a aprender um pouco sobre. E aí, finalizei a graduação e fui para o mestrado, porque ainda não conseguia ver muito o que eu ia fazer no mercado. Então, não se falava tanto em Data Science naquela época ainda no Brasil. Então, preferi continuar na vida acadêmica, fui para o mestrado na UFMG, também em Ciência da Computação, e mantive aí essa linha de pesquisa em relação à mineração de opinião, mineração de dados da web. Terminei em 2015, e aí decidi não continuar na vida acadêmica. Eu gostava muito da pesquisa, mas eu não tinha o desejo de lecionar. Então, acabei decidindo por sair e me vi numa situação em que eu não sabia o que eu faria no mercado. Não se falava tanto, como eu comentei, em ciência de dados no Brasil nessa época ainda. Talvez em empresas maiores em São Paulo, mas em Belo Horizonte, que era onde eu me mudei quando eu saí de Ouro Preto, ninguém falava sobre. Então, busquei outras áreas que tinham a ver com dados, né? E aí acabei caindo na área de BI, que é a área de Business Intelligence. E aí era uma área que já existe há muitas décadas, né? Não é novidade, assim, mas foi a área que eu mais consegui identificar onde eu me encaixaria com o conhecimento acadêmico que eu tinha.
Então, comecei a trabalhar numa empresa bem pequenininha aqui em Belo Horizonte na época, hoje é uma empresa até maior, é uma empresa de consultoria em BI mesmo. E aí fiquei lá por 2 anos e meio e conheci a Hotmart, que estava com uma oportunidade na época também em BI, então 2015 ali, 2016, na verdade, foi quando eu entrei na Hotmart. Eles também não tinham um time de Data Science, era um time de BI, um time de Business Intelligence, e surgiu uma vaga lá para atuar como analista de BI, e eu fui porque era uma empresa que estava crescendo, ainda não se conhecia tanto também, mas já era maior do que a empresa que eu trabalhava, e tinha uma pegada bem legal, com uma oportunidade bem massa. Eu gosto muito de BI, tá? Eu estou em Data Science, mas eu vou falar um pouquinho aqui, o BI faz parte de Data Science, então, para mim, foi a melhor, assim, a melhor oportunidade que eu identifiquei entre BI e o que eu fazia. E aí, hoje, depois de uma trajetória aí de quase 5 anos na Hotmart, eu lidero o time de Data Science, então somos 15 pessoas, um time que está crescendo aí bem rapidamente. Dentro desse time tem cientista de dados, analista de dados, tem a galera que cuida da parte de qualidade de dados. Então, é isso, assim, me apresentando bem rapidinho. E aí, enquanto o Maurilo estava falando, né, sobre curiosidade, eu até fui ajustando aqui alguns slides, porque fazia até muito sentido algumas coisas que ele falou. Quando a gente pensa em curiosidade, né, quando a gente pensa em ciência de dados, na verdade, vou falar um pouquinho de data science, ciência de dados. O que é a ciência do que nada mais do que a curiosidade por algo, né? Então, a gente não faz ciência sem ter tido a curiosidade. E o que a gente faz como cientista de dados, o que a gente faz em data science é isso, é um método da ciência, que é a metodologia científica, que é basicamente, o início dela é com a curiosidade. Então, você gera curiosidade, você começa a analisar aquilo, você começa a experimentar, para buscar resultados, e aí você volta, é um ciclo, você volta lá no início. Então, a curiosidade, ela é a faísca ali da ciência, e a ciência de dados nada mais é do que uma ciência, então. Ela está ali inerente em toda a nossa, em tudo que a gente faz como cientista de dados, ou analista de dados também. Vou falar um pouquinho sobre a Hotmart, o que é a Hotmart, assim, vou falar algumas vezes Hotmart aqui, porque é o ambiente que eu estou hoje, então só para estar todo mundo na mesma página, a Hotmart, ela é a maior empresa que é especializada na venda e distribuição de produtos digitais da América Latina. Então, ela foi fundada em 2011, quando a gente fala de produtos digitais, são cursos online, e-tickets, serviços online, webinários, então tudo que a gente vê aí de produto digital, seja para gerar conhecimento, passar conhecimento, a gente está falando de produtos digitais. Então, a Hotmart, ela é a maior plataforma hoje na América Latina nesse segmento. E aí a gente tem a sede, né, uma empresa de Belo Horizonte, formada por dois caras da ciência da computação da UFMG, mas hoje ela já é uma empresa global, então a gente já tem escritórios em vários países aí, mundo afora. Então a gente tem escritórios em Madrid, Amsterdã, Bogotá e na Cidade do México. Então, essa é a Hotmart. E falar um pouquinho sobre dados da Hotmart, né? Só para entender que vocês entendam um pouco do cenário de dados que a gente tem na Hotmart hoje. A gente tem praticamente, assim, mais de 2 milhões de eventos acontecendo por hora. Quando eu falo eventos aqui, são eventos de bancos de dados, que são gerados pelos nossos sistemas, pelos produtos que estão ali dentro da plataforma Hotmart. Então, cada produto desse, cada sistema desse, então a gente tem uma área de membro, a gente tem um método de pagamento próprio. Cada sistema desse gera vários dados ali, a cada segundo, e vai jogando aquilo nos bancos de dados do sistema, vai jogando aquilo nos nossos data lakes, vai jogando aquilo em vários locais. E isso são mais de 60 gigas de dados que são coletados e armazenados ali por hora. Então, isso tudo gerado por esses sistemas e produtos. Então, é uma quantidade muito, muito, muito grande de dados mesmo. E isso é um dos desafios que a gente tem aqui, né, como times de dados, lidar com essa massa de dados, seja para análise, seja para a melhor forma de armazenar, a melhor forma de tratar esses dados, de lidar e do que fazer com esses dados, né? Eu estou vendo que algumas pessoas estão comentando aqui, mas eu vou respondendo à medida que eu for passando aqui, e se eu não responder no finalzinho, a gente passa por elas.
E aí, como time de Data Science, né, a gente recebe muitas perguntas. Então, o que move o time de Data Science na prática, e aqui eu vou falar de Hotmart, mas é o que eu vejo em todas as empresas, o que move o time de Data Science são perguntas, e essas perguntas elas são feitas pelas áreas de negócio, pelos outros times da empresa. Então, algumas perguntas que são feitas ou que foram feitas para a gente aí, no contexto de dados, né? Então, quanto que a gente vai faturar ano que vem? Mas é uma pergunta que o time de Data Science teria que ter ali uma habilidade para responder, ou ao menos começar a responder, né? Quanto que a gente vai faturar no futuro? Onde que a gente precisa abrir um escritório novo? Então, tem os times aí de comercial que estão o tempo todo pensando em novas oportunidades em outros países, mas será que a gente pode ajudar também a identificar, junto com esses times, quais são os melhores escritórios? Se a gente olhar para a nossa base de pessoas comprando cursos, será que já tem pessoas comprando cursos em alguns países específicos que a gente ainda não está? Então, a gente conseguiria gerar insights nesse sentido. Quantos usuários a gente tem na plataforma? Então, dados aí mais descritivos, né, de indicadores mesmo, de áreas de crescimento, áreas de plataforma. De quanto que vai ser o nosso gasto com a infraestrutura de TI no futuro. Então, é uma previsão também que chega para a gente, né? A gente consegue ajudar. A gente sabe o nosso gasto atual, será que a gente consegue prever qual que é o nosso gasto seguinte? Então, Data Science está aí permeando essas perguntas que vêm de todos os times. Time de produtos, time de negócio, time de tecnologia. Então, o objetivo do time de Data Science, eu costumo dizer que é responder perguntas com dados. Mas nem sempre é tão simples, né? Nem sempre a gente está numa empresa onde a gente tem um banco de dados só, e ali está toda a informação da empresa. Na Hotmart, por exemplo, começou com um monolito ali, que seria esse banco de dados centralizado, onde todos os sistemas conversam ali com esse banco de dados. Mas a empresa vai crescendo, isso eu imagino que seja, para quem já está na área aí, é algo bem comum que a gente vá indo para um caminho descentralizado, né? Então, cada sistema tem sua tecnologia de banco de dados que favorece melhor aquela aplicação, e os dados são colocados ali, seja tecnologia SQL, seja não relacional, seja, enfim, qualquer coisa. E isso é um desafio para o time de dados, né? Porque quando a gente vai precisar de fazer uma análise, quando a gente vai montar um modelo, ou enfim, a gente vai precisar de cruzar essas informações. Porque eu tenho informações das vendas num banco de dados, eu tenho informações de comportamento dos nossos usuários em outro banco de dados. Como é que eu cruzo isso tudo, né? Então, aí começa o desafio de um cientista de dados. É um cara que precisa saber também fazer esse cruzamento, ele vai precisar de uma pegada técnica ali para conseguir buscar. Ele vai precisar de uma comunicação muito grande com os times de engenharia de dados, se a empresa já está nesse nível de ter um time de engenharia de dados, para fazer com que esse time de engenharia trabalhe voltado para essas perguntas, que são o que vai gerar o valor para o negócio. Então, assim, bem resumidamente, o que a gente faz como um time de Data Science na Hotmart é organizar e otimizar a inteligência coletiva da empresa. Nós somos os guardiões da cultura de dados na empresa, então fazer com que os times estejam sendo orientados a dados e que eles estejam consultando o dado do lugar correto, que eles estejam olhando para o dado da forma correta, e também uma missão muito grande aí que é democratizar o acesso a esse dado, né? Então a gente quer que as pessoas cada vez tenham mais independência no acesso a essa informação, e é o time de Data Science que ajuda nisso, é o time de Data Science que promove ali iniciativas para a democratização dentro da empresa. Bom, o que não é ciência de dados, né? Então, aqui tem 2 slides, assim, só para mostrar o que não é ciência de dados. A primeira coisa é que ciência de dados, cientista de dados, não é o cara que está aí, vamos falar de forma geral, tá, gente? Talvez se algum de vocês estiverem aí ganhando isso tudo mensalmente, parabéns para vocês, mas de forma geral, cientista de dados não é o cara que ganha, que tem o maior salário, os maiores salários aí do mundo, do Brasil. É uma área que está, assim, ela já vem saindo da hype, na verdade, Data Science não é mais uma hype, eu acho que a gente já está chegando no momento em que as empresas contrataram muitas pessoas e agora elas estão tentando entender o que fazer com essas pessoas. A gente tem aquele momento do pós-hype, né, que é a curva
talvez a que a gente chama de curva da desilusão, não sei se vocês já viram esse gráfico. E aí depois a gente entra num platô, assim, que é quando a gente entende realmente para que serve aquilo e como que a gente gera valor com aquilo. Então, o cientista de dados não é o cara que vai ganhar milhares e milhares de reais aí, pensando de forma geral. Cientista de dados também não é o cara que só faz modelo de machine learning, não é o cara que chega na empresa e começa a distribuir modelo de machine learning para todas as áreas da empresa, apesar de que muitas vezes esse cara ele é contratado com essa intenção, mas muitas vezes por uma falta de visão da própria empresa, de não conseguir saber o que é data science de verdade. Então, isso também não é data science. E o que é data science, né? Falando assim, resumidamente, é a ciência, data science é uma ciência que utiliza métodos científicos, então, como eu comentei, o método científico de curiosidade, gerar curiosidade, experimentar, encontrar resultados. Então, ela utiliza análises e algoritmos para o quê? Para extrair insights, para fazer predições e para criar produtos de dados. Então, quando a gente pensa em machine learning, é só uma etapa, né? É só a parte da predição ali. Mas a gente tem a extração de insights, que é muito importante também, como data science, e a gente tem a criação de produtos de dados também, que é muito importante se a gente está pensando em democratização, se a gente está pensando em colocar aquilo disponível na prática para ser utilizado por um sistema, ou por uma pessoa, ou por aí vai. Então, na Hotmart, o time de Data Science ele é focado nessas três frentes. A gente tem a frente do Machine Learning, então, óbvio, o cientista de dados ele faz modelos de Machine Learning, ele está ali apoiando a identificação e criação de modelos que vão olhar para o futuro, vão tentar prever ou recomendar o futuro. E aqui a gente tem sistemas de antifraude, a gente tem chatbots, a gente tem modelos de forecast, eu vou falar um pouquinho desses cases mais reais mais no meio para o final da apresentação. Mas Data Science também é o cara que está fazendo BI. Quando a gente pensa em BI, aqui é um mundo. BI, a gente está falando de estudos. Então, se um time chega para a gente com uma pergunta, com uma hipótese, então, será que se o usuário utilizar uma ferramenta XPTO, ele tem mais chances de performar mais? Se o nosso cliente utilizar essa ferramenta, ele tem mais chances de performar mais do que o cliente que não usa? Para que eu vou precisar de responder essa pergunta? Às vezes o time de produto está querendo validar se aquele produto está realmente fazendo sentido dentro do contexto ali de serviços e produtos que a empresa está oferecendo. Será que faz sentido eu gastar mais energia nesse produto? Será que ele está realmente ajudando a gente a avançar, a faturar mais? Então, esses são estudos que entram aqui nessa perninha do BI. Então, estudos exploratórios de dados para gerar insights, para responder perguntas de negócio. Quando a gente pensa no BI, a gente também está pensando no dashboard lá. Então, não existe um cientista de dados, para mim, que não faz dashboard. Por quê? Cara, você vai colocar um modelo em produção, o modelo você coloca em produção, pronto, não é só isso. Você precisa de deixar com que o time de negócio que vai ser beneficiado por aquele modelo, que ele também possa acompanhar o modelo. Claro que ele não vai ficar acompanhando as métricas de modelo, ele não quer saber se o modelo está com acurácia, com a curva ROI, com sei lá o que, se está caindo, se está subindo. Ele quer saber os indicadores de negócio daquele modelo, né? Então, se eu tenho um modelo de detecção de fraudadores, o quanto que o modelo está deixando, qual o valor monetário que o modelo está conseguindo identificar ali, que eu estou deixando de perder. Então, quanto de prejuízo que eu não estou tendo por conta desse modelo? E onde que o cara vai olhar isso? Ele não vai olhar isso no código, ele não vai olhar isso lá nos seus logs de teste de predição do modelo, ele vai olhar isso no dashboard. Então, o cientista de dados tem que ser capaz de construir um dashboard também para que os times de negócio possam acompanhar os seus indicadores principais. E também à frente da democratização, que eu comentei, né, que também é uma missão aqui para a gente, pensando em Data Science na Hotmart. A gente quer que as pessoas tenham mais autonomia, para que elas possam buscar as informações que elas precisam da forma mais independente possível. A gente quer que essas pessoas tenham capacidade de fazer análise de dados também, que elas possam criar seus dashboards, que elas possam fazer seus estudos mais simples ali, que não vai exigir tanto uma parte de estatística e tal, e que a gente eduque elas, treine elas para isso, né? Então, a gente tem várias iniciativas nesse sentido também.
Bom, como eu comentei, o método científico, né? É isso que está na base ali de qualquer cientista de dados. E isso é muito presente na academia, então não só na computação, mas em qualquer pesquisa acadêmica que a gente esteja fazendo, pesquisa científica que a gente esteja fazendo. E isso é muito comum no dia a dia dos cientistas de dados, quando a gente está pensando tanto em modelo, quando a gente está pensando em estudos exploratórios de dados, a gente está pensando no método científico, que ele começa com o questionamento. Esse questionamento ele vem da curiosidade. Depois a gente parte para a etapa de pesquisar. Então, eu começo a pesquisar sobre aquele assunto, sobre aquela situação, sobre aquele acontecimento, o que aconteceu, entender mais sobre, né? Então, aqui entra muito, quando a gente está pensando no mercado, entra muito a parte do negócio. Quanto que eu conheço do negócio, quanto que eu vou ter que buscar aprender mais sobre o negócio para encaixar as pecinhas para que eu consiga propor algo lá na frente, seja um insight ou seja um modelo. Gerar hipóteses, então, é uma etapa importante desse dia a dia do cientista de dados, porque ele está ali o tempo todo gerando perguntas para embasar o estudo que ele está fazendo. Experimentar, que é quando ele bota a mão na massa mesmo, então aí que entra todo o conhecimento que ele tem de modelo, de modelagem, de estatística, enfim, machine learning e por aí vai. A análise do resultado, então entender se aquilo está fazendo sentido para o negócio, então volta aqui a parte do conhecimento do business, que é muito importante para o cientista de dados, e a etapa da compartilhar a conclusão, né? Então aqui o cara precisa ter uma comunicação muito eficiente, o cientista de dados, ele não é aquele cara que fica ali na mesa dele, só construindo as coisas e entregando para alguém de forma totalmente técnica, ele precisa de ter um skill de comunicação muito apurados, porque ele vai ter que entender com o time de comercial, com o time de negócio, com o time de produto, qual que é a dor, quais são as hipóteses, e é ele que vai compartilhar no final das contas, é ele que vai mostrar os resultados, é ele que vai entregar aquele modelo da forma como que a área consiga acompanhar, é ele que vai ter que gerar o storytelling, então ele que vai ter que contar a história se ele está entregando um insight. E aí, depois a gente volta para o questionamento. Então, no dia a dia do cientista de dados é isso, no mercado. E qual que é a diferença quando a gente fala em data science? Quando a gente fala em data science, BI, análise de dados, as coisas ficam um pouco, às vezes, confusas, né? Até porque é uma área muito... Não já é tão recente, já tem alguns anos que a gente tem falado sobre data science no Brasil e no mundo, mas ainda gera muita confusão. Quando a gente pensa no BI, ou no que a gente bem chamado hoje de análise de dados, né, o analista de dados, a gente está falando do olhar para trás para entender o que aconteceu e ajudar os times a não cometerem os mesmos erros ou apostarem em coisas que já funcionaram muito bem anteriormente. Então, a gente está falando muito da parte da descrição e do diagnóstico. Então, eu olho para o dado do que já aconteceu e eu descrevo o que aconteceu, né? Aconteceu, esse mês tivemos muitas vendas. Depois eu tento fazer um diagnóstico. Por que aquilo aconteceu? Por que eu tive um mês com muitas vendas? Porque a gente está num período de Black Friday, não? Então pode ser por conta disso. E aí eu começo a gerar ali várias hipóteses ali dentro de um dado que já aconteceu. Isso é o que a gente chama de análise de dados, exploração, estudos, geração de hipóteses. Quando a gente vai para a parte do futuro, né? A gente fala um pouquinho que é o que as pessoas costumam chamar hoje de data science, ou machine learning, e etc., a gente está olhando para o futuro. Então, eu estou prevendo e tentando prescrever algo. Então, dado que eu sei que a gente teve um mês de muitas vendas, e eu já entendi que é porque a gente teve um período de Black Friday, quanto, então, que a gente vai faturar na próxima Black Friday? Será que a gente consegue medir isso? Que no ano que vem a gente vai faturar X% a mais, dado todas as Black Fridays anteriores que a gente já teve? O que eu posso recomendar? Será que eu consigo criar modelos que recomendam quais tipos de campanha, de marketing que vão fazer mais sentido para essas próximas Black Fridays e que vão maximizar o meu faturamento? Então, a gente começa a olhar o futuro. Isso não quer dizer, gente, que o cientista de dados não pode ser o cara que só faz a prescrição e a predição, ou o cientista de dados é um cara que faz isso tudo, tá? E depende muito da empresa, depende muito da maturidade da empresa. Tem empresas em que o cientista de dados faz tudo isso, tem empresas em que o cientista de dados faz só machine learning, tem empresas que tem o papel do analista de dados que faz a parte da descrição e do diagnóstico, e tem empresas onde o analista de dados faz isso tudo também, é o cara que bota a mão na massa lá e faz o modelo de machine learning da mesma forma.
Então, esses termos, eles estão ainda sendo construídos no mercado, e tem outros vários termos, né, que estão surgindo aí, o engenheiro de machine learning, enfim, tem várias outras coisas, vários outros termos, definições que têm surgido, mas, no fim das contas, o time de Data Science, pelo menos na Hotmart, faz isso tudo. E a diferença entre o engenheiro de dados, o analista de dados / cientista de dados, né? Isso também é um cargo, uma posição que existe no mercado, o engenheiro de dados. E aí, novamente, pode ser que o cientista de dados, o analista de dados também seja um engenheiro de dados, vai depender muito do tamanho da empresa, da maturidade. Mas o engenheiro de dados, ele é o cara que está ali, ele é um cara muito mais focado no desenvolvimento e com conhecimento de modelagem de dados. Quando eu falo modelagem aqui, não é a modelagem do machine learning, é a modelagem de identificar os melhores modelos, metodologias de pipeline de dados mesmo, de ingestão de dados e tal. Então, é o cara que está ali desenvolvendo e testando e mantendo a arquitetura de dados da empresa. Então, ele está olhando para os bancos de dados, ele está olhando para esses sistemas todos que geram dados, ele está construindo data lakes, ele está construindo data marts, é o cara que está mantendo ali os data warehouses. Então, esse cara aqui deixa esse pipeline bem organizado ali. E quando a gente pensa no analista, no cientista, é o cara que está ali limpando, transformando, tratando dados, gerando estatísticas descritivas, insights e desenvolvendo modelos para resolver problemas de negócio. Falando em tecnologias que o cientista de dados hoje mais usa, né, ou pelo menos deveria conhecer, assim, para estar nesse mercado. Primeiras tecnologias de banco de dados, né? Então, o cientista de dados, ao menos para a gente, ele é um cara que ele precisa ter autonomia e ele tem que ter conhecimento para ir lá e buscar o dado sozinho. Então, não é o time de engenharia de dados que constrói os datasets para ele num CSV, sei lá, no arquivo do S3 ali e bota na mão dele. Para a gente, o cientista de dados ele tem que ser capaz de ir lá e fazer uma consulta no banco usando SQL ou NoSQL para buscar essa informação de forma independente. Então, ele tem que conhecer de tecnologias de banco, MySQL, MongoDB, Redshift, Elasticsearch, S3 e por aí vai, né? Todas as outras que existem por aí. Tecnologias para transformação de dados. Existe aí a rixa entre Python e R, né? Para a gente, essa rixa não existe, na verdade. Eu tenho cientistas que programam em Python, eu tenho cientistas que só programam em R. Para mim, é meio que se o cara consegue fazer qualquer modelo de machine learning ou qualquer exploração de dados utilizando C ou Java que seja, não importa. Assim, o importante é que ele consiga entregar o valor na mão da área de negócio ali. Então, são essas duas linguagens que costumam ser as mais utilizadas nessa área. A Apache Spark, que é um framework mais voltado para lidar e tratar grandes volumes de dados. O Pandas, que é uma biblioteca do Python aí, que também é muito conhecida para tanto a parte de visualização quanto a parte de tratamento de dados. Tecnologias de modelagem, né, de dados. A gente tem aí as bibliotecas do Scikit-learn, que ajuda muito na construção de modelos de machine learning. Já tem muita coisa ali já pronta, né? Então a gente não fica reinventando a roda, a gente não fica criando modelos do zero, isso é importante. Tem a Stats Model, que ajuda muito na etapa de estatística mesmo, que é muito importante para a gente, SciPy, por aí vai. E a parte do BI, que, como eu comentei, é muito importante para o cientista de dados. Então, ele tem que saber colocar aquilo disponível de alguma forma para o cliente final. E vai fazer isso muitas vezes utilizando dashboard, ou construindo um storytelling, ou construindo uma visualização ali para contar a história do estudo que ele fez. Então, para isso, ele usa aí as ferramentas disponíveis no mercado de BI, né? Power BI, Metabase, que é uma ferramenta open source, a própria D3, né, que é um framework aí para construção de visualizações dinâmicas, D3JS. Então, essas são as tecnologias aí que a gente utiliza pensando no Data Science no mercado. As áreas de interface, como eu comentei, o cientista de dados ele é um cara que ele precisa estar confortável em ter que se comunicar com muitas áreas e áreas não técnicas. Então, a gente conversa com analistas de negócio, a gente conversa com lideranças, gerências, diretorias, a gente conversa com, enfim, pessoas técnicas também, desenvolvimento, porque a gente faz essa ponte ali entre o técnico e o negócio. Então, é importante que ele esteja confortável em se comunicar com
com tudo isso, com toda a empresa, para identificar as melhores oportunidades ou entregar as coisas da forma que vai gerar mais valor. Então, na Hotmart, o cientista de dados, ele atua com o time de negócio, com o time de produtos e com o time de desenvolvimento também. Falando um pouquinho de machine learning, né, que é uma das atividades aí do cientista de dados. Para quem... É um termo super comum, já todo mundo fala, mas só para colocar todo mundo na mesma página aqui, machine learning é uma técnica que permite que máquinas ou códigos aprendam padrões com os dados passados e comece a conseguir ser capaz de prever novos valores. E aí eu vou falar um pouquinho aqui, vou dar um exemplozinho bem tosco aqui do que é machine learning, só porque depois a gente vai falar sobre um caso real aqui da Hotmart de uso de machine learning, então só para todo mundo estar por dentro do que é, tá? Vou dar um exemplo assim, gato e cachorro, para ficar bem simples. A gente consegue criar uma inteligência artificial, um modelo de machine learning que identifica gatos em imagens. E o que a gente usa para isso, né? Primeiro a gente apresenta para esse código, digamos assim, um monte de fotos de gato. Depois a gente apresenta para ele um monte de fotos de gatos e ele vai aprender ali o que é gato, né? Com aquele monte de fotos. Depois a gente manda outras fotos para ele e ele vai tentar identificar se aquilo é um gato ou não. Como é que ele faz isso por trás dos panos? Vamos pensar que ele tem ali uma tabela, né? Quando a gente chega para uma imagem de um gato, na verdade, por trás ali, a gente vai ter que pegar essa imagem e transcrever ela num idioma que a máquina, que o código vai entender, né? Seja uma tabela com os pixels da imagem, seja uma tabela com identificações de partes da imagem, qualquer coisa. Ele vai ter que ter ali uma forma dele entender em linguagem talvez de máquina ali. Então, o que é, né, quando a gente está pensando nesse modelo de machine learning? Eu tenho uma tabela onde eu tenho várias features, várias variáveis que identificam aquela imagem. E uma dessas variáveis pode ser o número de patas, se faz miau, se tem rabo longo, se tem bigode. Então, eu vou colocando 0 ou 1 se tem ou não. E eu passo para ele um gabarito, uma resposta. Olha, isso é um gato. Se tem 4 patas, faz miau, tem rabo longo e tem bigode, é um gato. Se tem 2 patas, não é um gato, então 0. Então, esse é o que o modelo recebe para ser treinado. E aí, a partir disso, ele aprende. Na verdade, a parte do machine learning em si, né, a parte do aprendizado é tipo assim, 2 linhas de códigos. Então, é a parte onde você define qual que é o modelo que vai ser utilizado, se é um modelo supervisionado, que é esse que eu estou falando, se é um modelo não supervisionado, a gente não passa para ele a classe, o que é, o que não é, e a gente bota ele para treinar. Então, basicamente, quando a gente vai treinar um modelo, é isso daqui, são 2 linhas de código, isso aqui está em Python, e é isso. É claro que por trás tem uma porraiada desculpa a palavra, mas tem uma quantidade enorme ali de código por trás, tem toda uma etapa de limpeza do dado, tratamento do dado, transformar o dado. Então, se eu tenho imagens ruins, com ruídos, eu vou ter que tratar isso, eu vou ter que limpar. Se eu tenho falta de imagens, eu vou ter que lidar com desbalanceamento, eu vou ter que fazer engenharia de features para entender quais são as features que fazem mais sentido ir para o treinamento ou não. Vou ter a parte de avaliação do modelo para saber se ele está overfitando, né? Se ele está aprendendo tanto que ele não vai conseguir generalizar, ou se ele não está aprendendo nada, e aí ele está generalizando tudo. Então, tem uma etapa muito longa ali por trás. Obviamente que aquelas 2 linhas de códigos é onde realmente acontece o treinamento na prática, mas por trás ali tem a necessidade de todas essas etapas, e aí entra muito as skills do cientista de dados. A skill de tratamento, limpeza, obtenção do dado, a parte da estatística entra muito aqui, então é muito importante para o cientista de dados entender de estatística, porque muita coisa que é feita aqui nos modelos de machine learning vem lá de décadas da estatística, vem de modelos que já existem, metodologias que já existem há muito tempo, então é importante que ele conheça também para identificar o melhor tipo de algoritmo que vai ser utilizado de acordo com cada problema que ele está lidando. E aí, dentro de machine learning, é um mundo à parte, então tem os modelos que não são supervisionados, ou seja, eu não passo para o modelo a base de treino, né? Ele vai ter que tentar identificar sozinho. Tem a parte dos modelos supervisionados, que é onde eu tenho uma base de treino e eu passo para ele. Tem a parte de aprendizado por reforço, que é onde eu vou
punindo e dando o score positivo para o modelo de acordo com ele está errando, acertando, e ele vai aprendendo meio que por reforço, né? Por isso que chama por reforço, ele vai aprendendo por esse reforço que a gente vai dando para ele. E data science na indústria, aí, pensando de forma geral, a gente tem um monte de empresa que hoje não existiria se não fosse, talvez, não existiria mais, ou não seriam criadas se não fosse por conta de data science, né? Então, a Netflix por trás ali, ela é basicamente modelo de recomendação. Se não fosse modelo de recomendação, talvez o Netflix não seria quem ele é hoje. O Airbnb, que é a empresa, não sei se vocês conhecem, mas de aluguel de casas, de imóveis por temporadas, ele tem um modelo de precificação por trás. Então, ele ajuda, quando eu estou criando um novo anúncio de um imóvel, ele me ajuda a identificar qual é o melhor preço, dadas as características que eu coloquei. Às vezes eu não sei dar um preço, então ele me ajuda nisso. Isso facilita muito, porque a pessoa não deixa de criar o anúncio só porque ela não sabe precificar. Então, Uber, Google, Amazon, Facebook, e assim, até nas coisas mais que a gente imagina que não é utilizado data science, é utilizado. A gente tem aí o Pornhub Insights, né? Pornhub é um site aí da indústria adulta, e eles têm uma página que é basicamente onde os cientistas de dados deles estão ali colocando todos os estudos, todos os insights que eles estão gerando dentro da plataforma, né? Uma plataforma que tem muitos dados disponíveis, dados de uso, dados de consumo, dados de engajamento, então está tudo ali, por que não explorar esses dados? Então, toda empresa, qualquer tipo de empresa, está utilizando data science para conseguir identificar melhores padrões, identificar comportamento de usuários para gerar mais dinheiro, porque no fim das contas é isso que é o objetivo. Bom, quais ferramentas, falando um pouquinho mais de ferramentas que são utilizadas pelos cientistas de dados aí nesse mercado, uma delas, né, o Plotly. Plotly é uma biblioteca para visualização de dados interativos. Então, por trás do Plotly ali, ele tem como é que eu falo? A base do Plotly é o D3, né, que é esse framework para visualização. E ele torna o uso desse recurso mais fácil para quem está desenvolvendo. Então, eu posso gerar gráficos dinâmicos, onde eu vou deixar disponível aquilo para o meu usuário final, ou até para quando eu estiver fazendo um modelo, eu conseguir identificar de forma mais dinâmica os pontos em que fazem mais sentido eu olhar ou explorar. Então, é uma biblioteca que está disponível para Python, para R, para JavaScript. O Jupyter Notebook, que é uma ferramenta, apesar de hoje tem várias, na verdade, a ideia do notebook, né, é um framework open source, e aí a Jupyter é um deles, tem o Google Colab, que faz a mesma coisa, por trás ali são notebooks, tem o Amazon SageMaker, que também faz a mesma coisa no fim das contas, mas o objetivo principal é facilitar a exploração e a experimentação, seja de exploração de dados que a gente está fazendo, seja de construção de modelos de machine learning, né? Então, tem essa oportunidade de a gente ir executando código célula a célula e debugar ali de uma forma muito fácil, muito rápida, porque o cientista de dados precisa dessa agilidade assim, para fazer essas explorações. Algoritmo é como se fosse uma vitrine de machine learning, um marketplace, assim. Várias pessoas constroem modelos de machine learning e deixam isso disponíveis ali. E aí outros cientistas de dados podem buscar esse modelo que já está pré-treinado e utilizar, às vezes, num problema que é muito similar ao problema que essa pessoa que colocou que disponibilizou aquele modelo, né? Então, é muito utilizado para técnicas de transfer learning, que eu utilizar modelos que já estão treinados ali, de certa forma, até um certo ponto, e eu pego aquele modelo pré-treinado, tiro um pouco das partes que não fazem sentido para o meu problema de negócio, mas eu uso aquele aprendizado que já foi feito. Então, às vezes, existem modelos de machine learning que, para ser treinados, levariam, sei lá, centenas de anos se fossem nos nossos computadores normais aqui. E tem empresas que fazem esses modelos, disponibilizam usando o GPU da vida e conseguem treinar muito mais rápido e disponibilizam essa parte pré-treinada. Então, facilita muito, agiliza muito quando a gente chega num problema em que
a gente talvez não conseguiria tempo hábil para treinar nas nossas máquinas com os recursos atuais, mas já teve alguém que treinou, então eu posso utilizar e treinar de novo só uma partezinha da frente para eu ganhar mais tempo. Facebook Prophet é uma biblioteca do Facebook focada em previsões, em forecast, então focada em prever resultados no futuro, então quanto que eu vou faturar nos próximos dias, quanto que eu vou gerar de número de vendas nos próximos meses e por aí vai. A biblioteca é bem focada nisso. E alguns cases aqui reais de projetos que a gente teve na Hotmart pensando em Data Science. O primeiro é um case de um estudo de redes sociais que a gente fez. Então, aqui é importante lembrar que o cientista de dados não é o cara que faz só modelo de machine learning, a gente também está fazendo estudos de dados. E esse é um case de um estudo de dados que ajudou muitas áreas dos times de marketing, dos times de produtos, a evoluir com suas ferramentas, a identificar os melhores momentos de postagem em redes sociais, porque foi um estudo exploratório que a gente olhou para toda a base de registros de comportamentos de usuários que a gente tinha para identificar alguns padrões ali. Então, a análise de redes sociais, né, que a gente fez, aqui são todas as redes sociais, a gente conseguiu identificar em quais horários do dia a gente tem maior engajamento em cada uma dessas redes sociais. Então, a gente viu aí que o Twitter, a galera engaja mais por volta ali de 1h da tarde, à noite a galera já não engaja mais tanto, o LinkedIn mais à noite, então a galera está saindo do trabalho e aí dá aquela checadinha no LinkedIn, então foi muito bom para a gente conseguir entregar um conteúdo, um arsenal ali de possibilidades para esses times que utilizam desses recursos de redes sociais para gerar engajamento, para, enfim, fazer campanhas e por aí vai. Então, a gente identificou de onde essas pessoas estavam mais acessando as plataformas, quais eram os dispositivos que eles mais acessavam, e por aí vai. E aí a gente tem também um case de um modelo de forecast, então a gente precisava de entregar para o time de financeiro uma previsão de quanto dinheiro a Hotmart ia fazer nos próximos meses. E porque o time os times de financeiro precisam dessa previsão para fechar budget, para entender onde que eles poderiam, qual era o valor que eles poderiam, talvez, já começar a investir nesse momento, sabendo que no futuro a gente teria esse valor em caixa. Então, a gente propôs esse modelo, é um modelo que existe até hoje, e para isso a gente utilizou um recurso que era uma técnica da estatística e super antiga, que era vou chegar lá, mas é o Sarimax. Mas só explicar um pouquinho qual que é o problema, então, né? Estimar o faturamento da Hotmart nos próximos X meses. Vamos supor que essa seria a nossa base, né? Eu tenho todos os nossos dias aqui, eu tenho, sei lá, quantidade de... Aqui está dando um exemplo do picolé, quantidade de picolés vendidos cada um desses dias. Se eu tivesse a intenção de medir quantos picolés eu ia vender nos próximos dias. Então, é basicamente esse tipo de dataset que é o input para o modelo de forecast. Então, a gente tem aí o nosso base histórica e a gente quer prever o quanto que a gente faturaria nos próximos meses. E a gente usou essa técnica, que é a Sarimax, que é um modelo que já existe na estatística há muitas décadas, e esse modelo ele é basicamente focado em algumas variáveis. Então, primeiro, eu olho para a variável de sazonalidade. Será que existem sazonalidades nos dados? Será que existem momentos do ano em que eu tenho mais faturamento e menos faturamento? Será que no Natal eu tenho mais? Será que na Black Friday eu tenho mais? Ou no Novo eu tenho menos? Então, a gente começa, esse modelo, a primeira coisa que a gente faz é identificar essas sazonalidades. Depois, a gente tenta identificar a questão do autorregressivo, né? Então, quando eu for tentar prever uma nova data, eu olho para essa mesma data, talvez nos anos anteriores, e eu vejo se existe um padrão. Será que nessa data existe um padrão de faturamento? E aí a gente calcula médias móveis, a gente adiciona variáveis externas no modelo. Então, será que se eu trouxer uma variável de todas as datas de feriados no Brasil, o modelo vai conseguir prever melhor? Então, a gente inclui todas essas informações
e a gente gera ali um dataset, né, que vai ajudar a gente nisso, e a gente roda um modelo, vamos supor que a gente pegou o Facebook Profit, que basicamente para o Facebook Profit ele já tem um algoritmo implementado, você joga um input para ele da tabela e seta os parâmetros e ele plota ali as suas previsões. Então, o resultado que a gente teve foi basicamente esse daqui, onde a linha azul, a linha vermelha é o nosso resultado real e a nossa linha azul era o nosso resultado previsto. Então, a gente rodou para trás, né? A gente tentou prever o passado para ver se ele o quanto que ele acertava. Um outro projeto que a gente tem aqui é o Marte, que é um atendente virtual da Hotmart. Então, é uma espécie de chatbot, digamos assim. Não é um chatbot porque ele não responde na hora, então é baseado em e-mail. Hoje a gente tem um suporte da Hotmart todo baseado em e-mail. Então, esse robô, esse Marte que a gente criou, na verdade, foi criado por uma empresa que foi comprada pela Hotmart. E aí o time de Data Science pegou esse modelo para fazer todas as melhorias nos últimos 3 anos. Então, ele é um atendente virtual que responde esses e-mails, e são e-mails de perguntas dos nossos clientes, né, os nossos usuários, os compradores. Então, essa pessoa, ela envia uma mensagem para o e-mail do suporte da Hotmart. O Marte, que é o nosso robô, ele analisa essa mensagem, ele tenta entender do que essa pessoa está falando. Será que ela está querendo a segunda via do boleto do produto que ela comprou? Será que ela está tentando acessar a plataforma e não está conseguindo? Qual que é o contexto daquele assunto? Claro que ele já está treinado ali, com vários assuntos, com vários tickets que a gente já tinha recebido, e ele identifica o motivo de contato, o motivo que aquela pessoa está enviando a pergunta, e ele responde de volta. Então, basicamente é isso, né? Ele recebe um e-mail: olá, bom dia, me inscrevi no curso, gostaria de saber quanto tempo leva para eu acessar. Segue o comprovante de pagamento. O Marte, ele identificou a intenção. A intenção foi de status de pagamento. Essa pessoa quer saber o status de pagamento dela. E aí ele respondeu. Ele tem um template definido para cada tipo de contexto que ele identifica, e ele responde: eu sou o Marte, atendente virtual, o prazo de compensação do pagamento é de tantas horas, tarará, para lá. Pronto. É claro que nem tudo são flores, né? A gente tem pessoas que enviam mensagens que são impossíveis de serem reconhecidas, identificadas até por a gente que é humana. Então, tem lá, como posso bombar no YouTube? Oi, boa noite, não consegui pagar na data prevista. Isso não dá nada, né? Cadê o produto? Então, a gente tem algumas mensagens, alguns desafios aí quando a gente pensa em machine learning. São situações ali em que essa inteligência que a gente cria também não consegue lidar. Bom, falando da arquitetura do Marte, aí eu coloco essa imagem só para mostrar a importância que o cientista de dados ele precisa conhecer ali, de certa forma, também de uma parte de integração com o sistema, de colocar esse modelo em produção, né? Então, isso aqui é a arquitetura do Marte. O usuário envia uma mensagem que cai no Zendesk, que é essa ferramenta terceira de tickets. O Zendesk envia essa mensagem para o nosso sistema de resposta do Marte. Esse sistema de resposta envia para o nosso classificador, que é o modelo de treinado em Python, retorna com essa resposta, gera um log, volta com a resposta para o usuário, esse log cai ali em algum sistema, e esses logs são utilizados até para a construção do dashboard desse modelo, para que o analista ali de atendimento ao cliente consiga também identificar como que o modelo está performando ali, pensando em indicadores mesmo para aquele time de atendimento ao cliente. Então, é importante também que o cientista conheça, e aí volta, dependendo da maturidade da empresa, existem pessoas que vão estar ali para colocar os modelos em produção, existem pessoas que vão estar ali para apoiar a construção dessa arquitetura, mas vai ter empresas em que o tamanho ali, às vezes, restringe, e o cientista de dados vai ter que fazer toda essa etapa aqui, porque é a necessidade, né? A gente não cria um modelo que não vai dar para ser utilizado no sistema. Bom, algumas dicas bem rápidas para quem quer entrar nesse mercado. É uma pergunta que eu recebo muito: como é que eu faço para entrar no mercado? Porque a galera, geralmente as empresas já pedem alguma experiência ou outra, e é real mesmo, é bem difícil você ver empresas que contratam cientistas de dados
sem experiência, então para isso que existem talvez até as posições de estágio, mas para quem quer entrar e não tem experiência, a gente pode criar experiência de outra forma, né? Não necessariamente trabalhando ali dentro de uma empresa. A gente pode criar um portfólio. Então, meu portfólio poderia ter projetos que eu já atuei ou que eu criei de forma pessoal. E esses projetos, eles podem vir do Kaggle. Não sei se vocês conhecem, o Kaggle é uma plataforma de competições de data science, e as empresas adicionam lá problemas. Então, eu tenho um problema que é detectar imagens com câncer de mama, sei lá. Eles disponibilizam o dataset e as pessoas começam a competir ali, e quem conseguir entregar o melhor modelo ganha a competição e ganha lá milhares de dólares. Mas não precisa necessariamente acessar para competir. Você pode acessar para entender o problema, pegar os datasets e construir o seu problema ali, sem enviar para a competição. Mas ficaria ali meio que uma oportunidade para você mostrar o tanto que você conhece em relação à exploração de dados, à modelagem de machine learning. Então, é uma opção aí para quem está buscando construir um portfólio e está pensando em problemas que pode resolver. Entra lá no Kaggle, que vai ter vários problemas, vários datasets disponíveis. O mais famoso dele é o problema do Titanic, que eles têm lá o dataset de todos os passageiros do Titanic, e o problema é construir um modelo que identificaria quem morreria ou não quando você passa um input, que seria, às vezes, o nome da pessoa, ou a classe da pessoa no navio, e por aí vai. Bom, tem o Data Hackers também, é uma outra dica, uma das maiores comunidades para ciência de dados e engenharia de dados do Brasil. Então, é bem legal, eles têm um Slack lá em que rola muita troca de compartilhamento de aprendizados mesmo. Tem a newsletter deles toda semana, que traz conteúdo bem legal para todos os níveis de senioridade em Data Science. E 2 pontos que são importantes aí. Primeiro, o estatístico, eu falei algumas vezes disso aqui. O cientista de dados precisa de saber estatística, ele precisa de gostar, ele precisa de querer gostar de aprender e querer aprender mais sobre, porque muita coisa que a gente faz é baseado na estatística. E o negócio, né? Não existe cientista de dados, para mim, que não conheça ou que não queira aprender do negócio. Então, você não constrói um modelo de dados sem saber o porquê que aquele time está precisando daquilo, você não constrói um estudo, ou você não faz uma exploração de dados baseada em hipóteses de negócio se você não entende o negócio em que você está inserido. Então, é importante que a gente tenha essa comunicação constante com os times de negócio. Bom, e é isso, falei demais aqui. Valeu, quem tiver alguma dúvida aí, fique à vontade. Quem quiser me adicionar lá no LinkedIn também, para a gente trocar uma ideia, trocar uma figurinha, me adicionem. E a gente tem vagas lá na Hotmart, seja dentro do time de Data Science, seja em outros times de desenvolvimento, comercial, produtos e por aí vai. Então, tem vaga para todos os gostos. Depois dá uma passadinha lá e se candidatem. E é isso. Valeu demais.